A noite na senzala tinha um peso próprio. Não era apenas a escuridão, mas uma presença espessa que se instalava após o último suspiro do dia, carregada do cansaço de corpos exaustos e da saudade de almas quebradas. O ar, parado e quente, cheirava a terra molhada, a suor seco e a uma ponta de angústia que nunca realmente ia embora. Era nesse silêncio pesado que Joana encontrava seus poucos momentos de paz, sentada no chão de terra batida, suas costas encostadas na parede áspera de madeira. Ela embalava seu pequeno Miguel. Ele era seu porto seguro, seu motivo para suportar o insuportável. Seus olhos fechados, seus cílios longos projetando sombras no rosto redondo, ele sugava o dedo da mãe, com uma serenidade que contrastava brutalmente com o mundo lá fora. Joana cantarolava baixinho, uma melodia que sua própria mãe, há muito levada para longe por um leilão, cantava para ela. Era uma canção de uma terra distante, de um tempo que não existia mais, um fio frágil de memória e resistência. Cada palavra da canção era um murro no estômago do Senhor Francisco. Embora ele nem soubesse, era um lembrete de que aquelas pessoas tinham uma história, uma cultura, um amor que antecedia a sua chegada brutal às suas vidas. Mas naquela noite, a melodia foi interrompida, não pelo sino da senzala, não pelo latido dos cães, mas por um som diferente, desesperado, passos apressados e pesados, tropeçando no terreiro escuro, seguidos por um gemido abafado, carregado de um pavor que era estranhamente humano. A porta da senzala de Joana não foi aberta, foi arrombada. A madeira velha gemeu e quase cedeu quando a figura colossal de Sebastião, o feitor, apareceu no vão. Ele não carregava o chicote, não tinha o rosto endurecido pela crueldade habitual. Sua respiração era ofegante, seus olhos, wide abertos, brilhavam com um terror animal no escasso luz de uma lamparina. Nos seus braços, envolto em panos de linho finíssimo, absurdamente brancos, contra a escuridão e contra a pele dele, estava um embrulho que se mexia fraco. Era o bebê, Lorenzo, o herdeiro, o filho do patrão. Joana, a voz de Sebastião saiu rouca, quebrada, irreconhecível. Pelos céus, é o menino. Ele está morrendo. A febre não passa. Ele não mama, não chora mais. Só arfa. A senhora desmaiou de nervoso. O Daughter está a semana de distância. Você tem um filho. Você sabe, por piedade, mulher. Ele é só um bebê. As palavras ecoaram na senzala minúscula. Outros escravizados, que tentavam dormir, se viraram. Seus olhos wide no escuro, testemunhas silenciosas da cena surreal. O carrasco suplicando a sua vítima. Joana sentiu o coração parar, e depois disparar, martelando contra suas costelas como um pássaro preso. Seus braços se apertaram instintivamente em torno de Miguel, como se temessem que lhe arrancassem o seu próprio mundo. Seu olhar foi do rosto desesperado de Sebastião para o pequeno pacote pálido em seus braços. Ela podia ouvir a respiração curta e ofegante do bebê, um som assustadoramente fraco. Uma tempestade a assolou por dentro. Um furacão de emoções contraditórias, um ódio profundo, negro e justo, pelo homem que aquele bebê representava, pelo sistema que o colocou num berço de ouro, enquanto seu próprio Miguel dormia no chão duro, pela patroa, que nunca olhou nos olhos, por Sebastião, que agora suplicava, mas que naquela mesma manhã poderia tê-la açoitado por um passo mais lento. Era um ódio que queimava, um desejo visceral de dizer não, de deixar a natureza seguir seu curso, do que o ecossa. Grande sentisse uma fração da dor que era respirada todos os dias na senzala. Mas então, seus olhos se fixaram no rostinho de Lorenzo. Ele não era o patrão, não era o feitor, era um ser indefeso, inocente, cujo único crime era ter nascido naquele lugar, daquelas pessoas. Seu instinto de mãe, uma força mais antiga e poderosa que qualquer ódio, mais profunda que qualquer mar, gritou mais alto. Era um grito silencioso que ecoou em cada fibra do seu ser. Aquele era um bebê. E um bebê precisava viver. O silêncio se esticou, tenso, parecendo durar uma eternidade. Até que Joana, com uma lentidão que parecia carregar o peso de todas as dores do mundo, assentiu. Um único pequeno e solene aceno de cabeça.
Sebastião quase desabou de alívio. Ele se aproximou, seus passos pesados agora hesitantes, e depositou o pequeno Lorenzo nos braços de Joana, com uma reverência que nunca antes tivera. Joana se virou, dando as costas para o feitor e para os olhos curiosos na escuridão. Ela se encostou na parede, fechou os olhos e, com mãos que tremiam levemente, abriu os panos finos de linho. O contraste era cortante, a pele macia e pálida do bebê contra seus braços escuros e marcados, o cheiro doce de talco contra o cheiro terroso da senzala. Com um movimento que era ao mesmo vez um ato de enorme sacrifício e de imensa compaixão, ela afastou a roupa simples que a cobria e levou o bebê do patrão ao seu seio. Lorenzo, movido por um instinto de sobrevivência puro, agarrou-se. Um suspiro profundo e coletivo pareceu sair da senzala. O som ofegante e agonizante cessou, substituído pelo som suave e ritmado da nutrição, da vida fluindo. Uma vida que escorria de um corpo escravizado, marcado pela opressão. Para salvar o corpo do opressor, Joana não chorou. Ela ficou ali, imóvel, sua face uma máscara de dor e de uma estranha paz. Ela olhou para o seu próprio filho, Miguel, dormindo peacefulamente ao seu lado, e depois para o bebê, que salvava. Naquele ato, ela era a pessoa mais poderosa daquelas terras. Ela tinha o dom da vida, e ela o concedeu. O preço, seu orgulho, sua dor, ela pagou. Naqueles longos minutos, enquanto a vida de Lorenzo era recuperada gota a gota, Joana transcendeu sua condição. Ela não era uma escrava amamentando, era uma mulher salvando uma vida. E nada, nem mesmo o dono daquelas terras, poderia tirar isso dela. Sebastião observou, paralisado, a dívida que se formava naquele momento era tão pesada, que ele mal podia suportar. Ele saiu em silêncio, sem uma palavra, deixando-a sozinha, com os dois bebés, com seu ato monumental de graça. Os dias se arrastaram. A notícia do que acontecera correu como um rio subterrâneo pela propriedade. Joana era olhada com uma nova expressão pelos outros cativos, uma mistura de admiração, incredulidade e medo. O feitor Sebastião evitava seu olhar, mas às vezes, um pedaço extra de pão, ou uma abóbora, aparecia diante de sua porta. Era uma gratidão muda e perigosa. Enquanto isso, na casa grande, uma semente venenosa germinava no coração do Senhor Francisco. Ele via Joana agora com frequência, pois ela era chamada para ajudar com Lorenzo, cuja saúde melhorava a cada dia. Ele via a intimidade com que ela segurava seu filho, via a forma como Lorenzo parecia se acalmar em seus braços. E esse site alimentava um ciúme doentio, possessivo, irracional. Para ele, aquela não era compaixão, era uma usurpação, uma contaminação. A ideia de que seu herdeiro, seu sangue puro, fosse nutrido pelo mesmo leite que alimentava o filho de uma escrava, era uma afronta intolerável à sua arrogância. A gratidão foi engolida por uma raiva crescente, que fermentava em seu peito como um vinho azedo. A volta do patrão de uma viagem antecipada foi o estopim. Ele entrou em casa e viu Juana, no quarto do bebê, cantarolando aquela mesma canção estrangeira, enquanto Lorenzo dormia em seus braços. Foi a imagem final que sua mente perturbada precisava. A fúria explodiu, cega e negra. Ele não confrontou a escrava que amamentou o filho do patrão, com o peso de anos passados o tempo. Naquelas terras, não passava como um rio suave. Era mais como a enxada batendo na terra dura, um impacto seguido de outro, marcando ciclos de sol e chuva, de plantio e colheita, de dor e mais dor. Mas mesmo na mais árida das terras, a vida insiste em brotar. Anos se arrastaram sobre a senzala. Miguel, o filho de Joana, não era mais o bebê que dormia em seu colo. Era um garoto de talvez 6 ou 7 anos, seus ossos alongados, seus olhos grandes e inteligentes que já aprendiam a esconder a curiosidade sob uma camada de precaução. Ele era a luz de Joana, sua razão para levantar antes do sol raiar e deitar longe depois dele se pôr. Ele carregava dentro de si a melodia que ela cantarolava, a história de coragem que ele não entendia completamente, mas que sentia na força silenciosa da mãe. E Lorenzo, o menino da casa grande, também crescera. Não era mais o bebê pálido,
salvo pelo leite de Joana. Era uma criança loira, de olhos claros, que corria pelo terreiro com uma energia que beirava a temeridade. Mas havia uma semente plantada naquele coração de menino branco. Uma semente que não pertencia ao solo orgulhoso de sua família. Era uma semente de afeto, confusa e proibida. Enquanto o Senhor Francisco via cada vez mais Joana não como uma salvadora, mas como uma lembrança viva de uma humilhação que ele não podia admitir. Lorenzo via nela um porto seguro. Ele fugia das amas rigorosas e dos modos distantes dos pais e corria para as sombras behind da cozinha, onde muitas vezes Joana trabalhava. Joana, Joana, olha o que eu achei. Ele gritava, segurando uma pedra redonda ou uma pena colorida de galo. Ele a chamava pelo nome, nunca por mãe, claro, mas não era com a frieza de quem se dirige a uma serva. Havia uma cadência familiar, um laço que confundia e enfurecia o patrão. E o que mais o enlouquecia de raiva era o menino Miguel. Lorenzo, criado na solidão dourada da casa grande, via em Miguel não um escravizado, mas um potencial companheiro de brincadeiras. Ele puxava o braço do menino, oferecendo um carrinho de madeira torto. Vem, Miguel, vamos brincar de correr. Miguel, com a sabedoria precoce de quem nasceu na senzala, recuava. Seus olhos iam instantly da face animada de Lorenzo para a janela da casa grande, onde sabia que os olhos do patrão podiam estar vigiando. Ele puxava o braço para trás, baixava a cabeça e murmurava um não posso, senhorzinho, que soava mais velho do que ele. Joana observava esses encontros com o coração apertado num punho. Era um fio de navalha. Ela via a inocência de Lorenzo, o genuíno desejo de conexão, mas via também o perigo mortal que pairava sobre Miguel. Cada aproximação era uma faísca perto do barril de pólvora, que era o orgulho ferido do Senhor Francisco. O patrão assistia àqueles esbarrões de infância, através da lente distorcida de sua paranoia. Para ele, não era duas crianças, era o herdeiro, se rebaixando, misturando, sendo contaminado pela proximidade com o menino, que era fruto daquela mulher, daquele leite que ele tanto desprezava. A raiva que ele nutria por Joana começou a se estender como um veneno. Para o seu próprio filho, Miguel, o menino era a prova viva daquela noite, daquela dívida não paga, daquela humilhação silenciosa. A gota d'água aconteceu numa tarde particularmente quente. Lorenzo, insistente, conseguiu arrastar Miguel para uma disputa de ver quem chutava uma pedra mais longe no terreiro. Foi um momento breve, dois meninos rindo, correndo, num instante fugaz de normalidade que aquele lugar jamais permitiria, até que Miguel, num chute mais forte, fez a pedra voar e acertar, acidentalmente, a panturrilha de Lorenzo. Não foi nada, um arranhão, um susto. Lorenzo nem chorou, apenas fez um bico surpreso, mas o grito que veio da varanda da casa grande foi de um horror absoluto. Seu maldito insolente. O Senhor Francisco desceu os degraus como um furacão. Seu rosto estava roxo de ódio. Ele não viu um acidente, vaiu um ataque. Viu o molambo, ousando levantar a mão contra seu príncipe. Ele avançou sobre Miguel, que ficou paralisado de terror, seus olhos uides cheios de um puro e absoluto medo. Joana, que lavava roupa no tanque nearby, agiu antes mesmo de pensar. Ela se colocou entre o patrão e seu filho, seus braços abertos, formando um escudo vivo. Senhor, por piedade, foi um acidente. O menino Lorenzo nem se machucou. Sua voz saiu firme, mas por dentro, cada fibra do seu ser tremia. O patrão parou, ofegante. Seu ódio agora tinha um alvo claro. Ele não a empurrou, ele a encarou. E o que ele disse não foi um grito. Foi um sussurro gelado, carregado de um veneno, que anos de rancor haviam fermentado. Você, sempre, você, achou que por ter colocado seu leite impuro no meu filho, seu bastardinho ganhou o direito de se igualar a ele? Achou que poderia macular minha linhagem e depois plantar sua semente ruim aqui no meu terreiro, para disputar o que é dele? As palavras cortaram mais profundamente que qualquer chicote. Joana sentiu o chão girar. Era uma distorção tão monstruosa da realidade, um ódio tão profundo e doentio, que por um segundo ela não encontrou resposta. Ela apenas segurou o olhar dele, e em seus próprios olhos
Não havia mais medo. Havia uma revolta tão vasta e profunda quanto o oceano. Meu filho não disputa nada com ninguém, Senhor, ele só quer viver. Algo que o Senhor parece querer negar a ele desde que ele nasceu. Foi então que a sombra do feitor, Sebastião Sérgio behind Ellis. Os anos não haviam sido gentis com ele também. Seu rosto estava mais marcado, seus ombros, outrora largos, agora pareciam carregar um fardo invisível. Ele havia visto tudo, e a cena, o perigo iminente que pairava sobre Juan e Miguel, pareceu quebrar algo dentro dele. A dívida que ele carregava há anos tornou-se pesada demais. Senhor Francisco, a voz de Sebastião saiu grave, carregada de uma autoridade que ele não usava há tempos. Basta, o patrão se virou, surpreso. Como é, Sebastião? Você vai defender desta e sua cria? Sebastião não baixou os olhos. Ele olhou para o patrão e depois para Lorenzo, que observava a cena confuso e assustado, e finalmente para Joana, ainda protegendo Miguel. Não estou defendendo ninguém, senhor. Estou apenas lembrando ao senhor de uma noite muito quente, em que o senhor Lorenzo estava morrendo nos braços da senhora, e eu supliquei a Joana que salvasse o menino. E ela salvou. Ela deu o leite do próprio filho para salvar o seu. Ela fez o que nenhum doutor distante faria. Ela deu vida quando a morte estava à porta. Ele fez uma pausa, let em cada palavra pesar. O senhor acha que o leite que salvou seu herdeiro é impuro? Então o que isso diz sobre o sangue dele, que foi nutrido por isso? O que isso diz sobre a dívida que esta casa tem com ela? O silêncio que se seguiu foi absoluto. O rosto do senhor Francisco alternou entre o ódio, a confusão e uma vergonha profunda e negada. Ele olhou para o próprio filho, Lorenzo, que agora segurava a barra do vestido de Joana, escondendo behind dela, buscando proteção, justamente naquela que ele tanto desprezava. Foi esse sight, perhaps, que foi o golpe final. A lealdade instintiva de seu próprio sangue. Ele não disse uma palavra. A fúria pareceu esvair-se dele. Living, apenas uma casca vazia de orgulho ferido. Ele deu meia volta e subiu os degraus da varanda, desaparecendo dentro da casa grande. A porta fechou-se com um baque surdo, que ecoou por todo o terreiro. Sebastião soltou um longo suspiro. Ele olhou para Joana, e pela primeira vez, seus olhos se encontraram em pé de igualdade. Havia um entendimento mudo, um reconhecimento de uma batalha travada, e naquele momento vencida. Leve teu filho, Joana, ele disse, sua voz agora cansada. E veio para tuas. Juana, com o coração ainda batendo a mil. Pegou Miguel no colo, ele já estava pesado, mas ela o carregou como se fosse a coisa mais preciosa do mundo. Lorenzo ficou para trás, olhando para ela confuso e triste. Naquela noite, na senzala, Joana abraçou Miguel mais forte do que nunca. O enfrentamento não havia acabado com sua escravidão. As correntes ainda estavam lá. O perigo ainda existia. Mas algo fundamental havia mudado. O silêncio havia sido quebrado. A verdade havia sido dita em voz alta, diante de testemunhas. E ela sobrevivera. Ela olhou para o rosto de seu filho adormecido e sussurrou. Não uma canção de niná, mas uma promessa. Nunca se esqueça, meu filho. Eles podem ter o poder, podem ter a terra, podem ter as correntes, mas a nossa dignidade, a nossa verdade, essa, eles nunca vão poder tomar. Você é forte, você é filho de uma mulher que enfrentou o dragão e não baixou a cabeça. E um dia, você será livre. E do lado de fora, o vento levou suas palavras, sussurrando-as pela propriedade, uma profecia de que a história daquela noite, daquela amamentação, daquele enfrentamento, nunca seria esquecida. Era uma semente de liberdade plantada no coração da opressão, regada com lágrimas e leite, e que um dia, contra todas as probabilidades, insistiria em brotar. Final da narração.